Boa noite, alunos do curso Técnico em Segurança do Trabalho. Vamos à nossa quarta aula da disciplina de elaboração de projetos. Ainda na unidade 2, veremos as páginas 25 até a 29. Primeiro, vamos observar os métodos e procedimentos metodológicos, tá? A essa altura, você já deve estar se perguntando, mas afinal, o que é um método? Diante do que estudamos até aqui, podemos definir método como etapas dispostas ordenadamente para a investigação da verdade no estudo de uma ciência para garantir, para atingir determinada finalidade. E a técnica como um modo de fazer de forma mais hábil, segura e perfeita alguma atividade, arte ou ofício. Então, método nada mais é do que o procedimento adotado para fazermos um projeto de pesquisa, ou seja, para elaborarmos um projeto. Existem alguns métodos de pesquisa mais comuns, que é o que nós veremos adiante. Nós temos o método indutivo, dedutivo e dialético. O indutivo, tá? Não são apenas esses três, nós vamos ver outros a seguir. O indutivo, como o nome já sugere, baseia-se na indução por parte de registros menos gerais para enunciados mais gerais. Podemos tomar como exemplo a classificação da contabilidade como ciência social. Tá? O argumento indutivo fundamenta-se em premissas. O método indutivo, ele é baseado em situações em que o ser humano observa alguns fatos e a partir dele ele tira conclusões gerais, tá? Agora, o segundo, que é o método dedutivo, ele transforma enunciados universais em particulares, certo? A dedução já está implícita nos princípios e a sua forma mais importante é o silogismo, composto por 3 juízos ou proposições, 2 premissas, maior e menor, e uma conclusão. Então, o método dedutivo, ele é um método em que nós chegamos a um ponto de vista, tá? Nós chegamos a uma determinada conclusão com base em premissas antecedentes. Vou citar um exemplo bem simples, tá? Digamos que eu diga assim: todo homem é mortal. Sócrates é homem. A partir disso, eu posso deduzir que Sócrates é mortal, porque é a conclusão que eu posso tirar dessas 2 premissas. Entenderam? O outro método é chamado de dialético, pela etimologia da palavra, de origem grega, dialetos, que significa debate, forma de discutir e debater. Então, o método dialético, ele é um consenso que você tem, tá? Com base em uma discussão. Quando você discute e essa discussão gera um ponto de vista, a gente chama esse método de dialético. Método hipotético dedutivo. Surge o problema e a conjectura, que serão testados pela observação e experimentação. Então, nesse método hipotético dedutivo, é um método de tentativa e erro, tá? Ou seja, nesse método hipotético dedutivo, eu vou levantar hipóteses, eu vou levantar possibilidades que possam responder à questão que eu tento resolver, tá? Depois eu vou testar cada uma dessas minhas deduções, cada uma dessas hipóteses e vou excluir aquelas que estiverem erradas. Método histórico tem como pressuposto reconstruir o passado objetivamente e acuradamente, geralmente relacionado com uma hipótese sustentável. Então, o método histórico, ele consiste em avaliar os fatos históricos relacionados àquilo que eu estou procurando estudar. Depois nós temos o método comparativo, tá? Empregado por Taylor, realiza comparações com o objetivo de verificar similitudes e explicar as divergências no intuito de melhor compreender o comportamento humano. Então, no método comparativo, eu vou buscar as similaridades e diferenças entre aquilo que eu estou tentando estudar e coisas que se parecem com aquilo, tá? Método estatístico é um método de análise planejada por dados que permitem obter
de conjuntos complexos, representações simples e constatar essas verificações simplificadas têm relação entre si. Então, o método estatístico, ele é baseado em vários dados voltados para o assunto que eu quero estudar. Depois a gente tem o método monográfico, que é também conhecido como estudo de caso, e permite, mediante caso isolado de pequenos grupos, entender determinados fatos. Tá? Então, no método monográfico, eu faço um estudo de casos, tá? Casos de grupos isolados ou pequenos grupos que sejam semelhantes àquele que eu vou estudar. Aí nós temos um comentário, tá? De um modo geral, boa parte dos autores que escrevem sobre metodologia de pesquisa científica sugerem para o início desses procedimentos as seguintes ações: iniciar o processo de pesquisa com um levantamento bibliográfico, em seguida fazer leituras relacionadas ao tema definido e o próximo passo é ir fazendo também o fichamento de cada livro ou artigo lido. Um dos pontos deveras importante em todos o projeto refere-se à definição dos instrumentos, que são os meios através dos quais vão ser aplicadas as técnicas que deverão estar vinculadas ao tipo de método escolhido para desenvolver o projeto de pesquisa. Então, esse método, gente, esse comentário ele vai tratar a respeito dos passos que nós devemos fazer para elaborar um projeto. Primeiro, nós começamos com o levantamento bibliográfico, que nada mais é do que a escolha dos livros que nós vamos ler do assunto relacionado ao nosso projeto. Depois, nós vamos fazer as leituras dessas obras e, simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo que nós vamos lendo, nós vamos fazendo o fichamento, que é um resumo, tá? Em várias fichas dos principais pontos interessantes que nós percebemos nas obras que nós lemos. Depois, a gente vai definir os instrumentos que nós vamos usar no nosso projeto de pesquisa, tá? As técnicas específicas para tentar responder os objetivos específicos delineados podem ser compostas por observação direta e a entrevista, tá? Segundo Lakatos, que é um estudioso, ele apresenta 3 tipos de entrevista: a entrevista padronizada ou estruturada, a padronizada ou não estruturada e a entrevista painel, tá? Nós temos a entrevista padronizada e estruturada, que consiste em fazer uma série de perguntas segundo um roteiro elaborado, que é aquela clássica entrevista que nós conhecemos, tá? Só que nela a gente tem um roteiro previamente elaborado, ou seja, eu escolho as perguntas antes de iniciar a entrevista. O segundo tipo de entrevista é a entrevista despadronizada, tá? Ou não estruturada, que é aquela em que há uma conversação livre, as perguntas vão surgindo na hora, tá? Então, ela é improvisada. Depois nós temos o painel, que é a entrevista realizada com várias pessoas que são levadas a opinar sobre determinado assunto. Então, o painel é como se fosse uma entrevista coletiva, tá? Outro tipo de procedimento técnico que o investigador deve lançar a mão durante sua pesquisa de campo leva o nome de questionário, tá? Então, um dos outros métodos de pesquisa que podem ser adotados por determinado elaborador de projetos é a confecção de questionários. Nós temos 2 tipos de questionário. O primeiro é chamado de questionário aberto, que constitui-se de perguntas mais livres, que permitem respostas também mais livres por parte dos adquiridos, aliás, dos inquiridos, ou seja, das pessoas que nós estamos perguntando, entrevistando, tá? Questionando. E nós temos o questionário fechado, que é constituído por perguntas mais diretas, curtas e possibilita respostas mais previsíveis. São aqueles tipos de questionário onde você tem as alternativas para marcar, tá? Então, as respostas já estão todas previstas ali.
Nós temos no nosso trabalho também cronograma, fontes e referências, que todo projeto de pesquisa ele tem obrigatoriamente um cronograma. O cronograma nada mais é do que todas as ações que vão ser desenvolvidas no projeto listadas com a data da execução de cada ação, tá? A gente chama isso de cronograma. Depois eu tenho o relatório de pesquisa, que é o último tópico de um processo de pesquisa científica, que é a elaboração do relatório, tá? O relatório, ele é uma descrição do projeto, ou seja, você vai especificar, você vai anotar como o projeto foi desenvolvido. Depois nós temos as considerações finais, que é a parte do projeto de pesquisa científica que dará conta dos resultados finais obtidos. Ou seja, nessas considerações finais você vai fazer, tá, a sua conclusão dos seus estudos realizados através daquele projeto. Essa foi a nossa aula. Obrigada pela atenção de vocês. Um abraço.